Oi, pessoal. Eu tinha gravado outro vídeo, mas acabou que ele não capturou a tela, mas não tem problema não. Eu vou gravar aqui de novo. Tá bom? Vou aproveitar que tem esse quadro aqui e dá para escrever algumas coisas. Nesse módulo 1, nossa ênfase é nas árvores, né? A árvore é aquela estrutura que é uma coleção de nós, e o conceito de nó é bem simples. Deixa eu desenhar aqui para a gente ir discutindo aqui, né? Ver se o foco tá bom aí. Bom, então olha só. Então, cada nó da nossa árvore eu vou representar com um círculo. E, assim, o que é obrigatório que cada nó tenha? Ele tenha filhos. Não necessariamente o filho, mas o ponteiro para o filho, né? Então, uma árvore binária tem um filho esquerdo e tem um filho direito. Uma informação a mais que eu estou colocando em cada nó é um valor. Então, por exemplo, esse valor pode ser 15, esse aqui pode ser 20, e esse aqui pode ser 13, né? Então, são os valores que são valores inteiros que eu tenho colocado dentro de cada árvore. E é isso. Em termos de estrutura, um nó de uma árvore, portanto, ele está vinculado a três informações: ao valor, o ponteiro para o filho esquerdo e o ponteiro para o filho direito. Então, deixa eu compartilhar agora a tela, ver se agora dá certo. Pronto, acho que agora deu certo. Então, aqui é o código mesmo, né? O código mesmo da estrutura do nó. Então, tem aqui um valor e tem os filhos. Aquele método de criar árvore, eu fiz o seguinte: eu passei como parâmetro o valor, e o método em si, ele só instancia um nó da árvore, coloca filho esquerdo e filho direito nulo, e retorna esse nó. Então, no programa, eu fiz assim, ó, um exemplo para usar esse método de criar. Né? Criei aqui um nó 1, esse aqui seria como se fosse minha raiz, e coloquei aqui os valores. 10, 20 e 5, né? Então, o nó 1 vale 10. Vou colocar aqui os valores que eu tinha colocado no quadro: 15, 20 e 13. Então, vou colocar assim, ó. 15, 20, que seria 13. Então, o filho esquerdo vale 20, o filho direito vale 13 e o nó 1 vale 15. O nó 1 vale 15, o filho esquerdo vale 20, o filho direito vale 13. Então, aqui eu teria um nó com 3, teria a raiz com 2 filhos. Aí, em seguida, eu fiz essa árvore crescer, então fiz assim, ó. Direito, ponto esquerdo vale 12. Então, é como se eu tivesse colocado o filho esquerdo aqui para o nó direito. Vale 12. Depois eu coloquei um filho esquerdo para o filho esquerdo. Valendo aqui, coloquei 15 também. Depois coloquei um filho direito para esse filho esquerdo, valendo aqui 27. Valendo 27. Né, ó? Então aqui só para mostrar aqui o desenho que ficou, ó. Então, 15, aí essa construção que eu fiz no código, né? 15, aí 20. Filho esquerdo, 13, filho direito, aí filho esquerdo do 20 ao 15, filho esquerdo do 13 ao 12, filho direito do 15 aqui ao 27. Pronto, eu vou compartilhar aqui de novo. Então, pronto. Então, se eu, por exemplo, der um print aqui no direito, esquerdo, ele mostra o 15, né? Direito, aliás, direito é o 13, esquerdo é o 12. Ele vai mostrar 12. Bom, aqui nesse exemplo, esse exemplo eu já, de certa forma, falei no outro vídeo, aqui eu queria explorar mais as funções, né? Que a gente utiliza para manipular as árvores. Então, eu criei aqui uma função de altura, que inclusive tem esse exemplo lá na unidade 2, na leitura. E o objetivo dessa função é calcular a altura de uma árvore. Então, deixa eu voltar aqui de novo para o quadro, para mostrar para você como é que a gente
pode calcular essa altura. Então, o raciocínio que eu usei foi o seguinte, ó. Esses métodos que a gente vai trabalhar com árvore, quase todos eles são recursivos. E você pode usar a ideia de recursividade para resolver o mesmo problema para subir árvores e depois compor e resolver para a árvore inteira. Então, o que eu fiz foi o seguinte. Eu quero calcular a altura dessa árvore. A altura dessa árvore, você vê que ela tem 1, 2, 3, 4 níveis, né? Então, a altura dela deverá ser 4. Não era para eu calcular. Mas como foi que eu fiz para calcular? Bom, fiz o seguinte, o raciocínio que eu usei foi o seguinte, olha, eu quero calcular a altura da árvore que tem nó aqui em raiz, o primeiro aqui em 15. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro calcular a altura do fio esquerdo, depois eu vou calcular a altura do fio direito. Quem é a altura do fio esquerdo? A altura do fio esquerdo eu vou calcular como sendo 1, 2, 3, né? A altura do fio esquerdo dá 3. E a altura do fio direito? 1, 2. Então, qual dos dois é o maior? O 3 ou o 2? O maior é o 3. Então, a altura da minha árvore vai ser esse valor 3, mais 1, que é o nível de cima, né, da raiz. 3 mais 1, 4, a altura da minha árvore é 4. Então, o raciocínio é esse. Calcula a altura do lado esquerdo, calcula a altura do lado direito, maior dos dois, soma 1. Vou ter a altura da árvore. Agora, como é que eu vou calcular a altura do lado esquerdo? Recursivamente, usando a mesma função. Como é que esse 3, como é que eu cheguei nesse 3? Olha, eu calculei a altura do lado esquerdo dele e a altura do lado direito dele. A altura do lado direito é 0, porque não tem, e a altura do lado esquerdo é 2. 1, 2. Mas como é que eu calculei esse 2? Recursivamente. A altura do lado direito aqui é 0, a altura do lado esquerdo é 1. Né? Por que é 1? Porque ele é sozinho, né? Então, o maior entre 0 e 1 é 1, 1 mais 1, 2. O maior entre 2 e 0 é 2, 2 mais 1, 3. O maior entre 3 e 2 é 3, 3 mais 1, 4. Então, a implementação é recursiva. O código ele tem lá na leitura, mas esse código aqui, ó, que eu vou mostrar para você. Você vê que é curtinho, ó. Então, faço assim. Eu recebo como parâmetro a raiz de uma árvore, a altura direita e a altura esquerda começa com 0, esses valores que eu não sei ainda, aí calculo, né? Se ele tiver filho direito, ou seja, se o filho direito for diferente de nulo, o valor da variável altdir vai ser a altura do filho direito, que você vê que está sendo calculado recursivamente. Se tiver filho esquerdo, a altura do filho esquerdo vai ser a altura do filho esquerdo aqui, que também está sendo calculado recursivamente. Essa função altura é a mesma. Então, na hora que eu calculo os dois, o direito e o esquerdo, eu simplesmente tenho que decidir qual dos dois é o maior. Se o esquerdo for maior que o direito, o retorno vai ser o esquerdo mais 1. Se não, o retorno vai ser o direito mais 1. Tá bom? E aí, quase sempre é assim que eu calculo, que eu crio as minhas funções em cima das árvores. Tá certo? A outra função que eu tenho aqui é a função para calcular o maior valor. O maior valor. Mesma coisa que eu faço da mesma forma. Para encontrar o maior valor de uma árvore, eu tenho que calcular o maior do mesmo jeito, né? Eu olho aqui para o... Deixa eu voltar aqui. Então, o maior valor de uma árvore. Então, eu faço assim, ó. Eu olho aqui para a minha árvore. Divido aqui nos fios esquerdo e direito. Quem é o maior valor do fio esquerdo? Ele vai calcular recursivamente, mas aqui ele vai descobrir que o maior valor é 27. Quem é o maior valor entre os fios da parte direita? É o 13. Quem é maior, o 27, o 13 ou o 15? É o 27. Então, o maior aqui vai ser o 27. Então, a proposta é essa. Cada vez que eu for calcular o maior a partir de uma raiz, eu vou sempre procurar o maior do lado esquerdo, o maior do lado direito, compara com a raiz. O maior dos três vai ser o maior. E para calcular o maior do lado esquerdo? Recursivamente. Calculo o maior do lado esquerdo, o maior do lado direito, comparo com a raiz. E assim de maneira recursiva. Né? Então, no final das contas, os códigos ficam bem simples. Então, a função maior aqui, ó, se você for ver, eu declaro aqui o maior do lado esquerdo, o maior do lado direito, inicialmente 0, aí verifico. Se tem filho direito, o maior do lado direito é recursivamente o cálculo do maior. Se tem filho esquerdo, o maior do lado esquerdo, recursivamente o cálculo do maior, a mesma função maior sobre o filho esquerdo.
Aí depois eu preciso só decidir quem é o maior, se é o esquerdo, se é o direito ou se é a própria raiz. Né? Aí faço 3 ifs e resolvo minha vida. Se a raiz aqui for maior que o esquerdo é maior que o direito, maior é a raiz. Se o esquerdo for maior que a raiz e maior que o direito, maior é o esquerdo. Se o maior direito for maior que a raiz e maior que o esquerdo, o maior direito é o maior. Tá certo? Então é isso. A última unidade fala sobre percursos, pré-ordem, pós-ordem e tal, então eu vou discutir isso na próxima semana. E aí não esqueça que tem um projetinho lá também, né? Projetinho para a gente fazer. Tá bom? Bom, quando tiver dúvida, me procura sempre que quiser lá no Teams. Certo? Vou deixar os vídeos lá, a gente vai interagindo, tirando as dúvidas. Tá certo? Então, a próxima vez que a gente se encontrar, eu vou falar sobre essa questão aí dos percursos. Tá bom, pessoal? Então é isso. Então, bom final de semana. Nos vemos aí na próxima semana.